Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, irmãos. E agora Paulo vai pregar ali ao Deus desconhecido. Esse Deus, irmãos, ele era desconhecido para eles, mas não é para nós. Nós conhecemos esse Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, você conhece esse Deus. Esse Deus tem um nome, Yahvé. Javé é o nome deste Deus. Jesus é o nome deste Deus. É o Deus trino. É o Deus que nós conhecemos pela sua teologia, pela sua palavra. A Bíblia é a revelação deste Deus. Tudo aponta para este Deus, irmãos. E também não só conhecemos, mas também nós temos experimentado da presença deste Deus em nosso meio. E Paulo agora vai falar sobre esse Deus, irmãos. Esse Deus desconhecido. Evidentemente que quando Paulo vai falar sobre isso, as pessoas que estavam ali, elas estavam ali para ouvir. O texto, eu não li aqui para os irmãos agora, mas vai dizer isso. Que as pessoas estavam ali para ouvir as últimas notícias. E Paulo ali começou a falar, eu vou pregar agora sobre o Deus desconhecido. E ele começa a dizer, lá no versículo de número 24, primeiro, ele vai dizer o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Primeiro ele está dizendo, olha só que Paulo vai colocar ali, esse Deus que vocês não conhecem. Ele está dizendo, é o Deus que fez o mundo. Glórias a Jesus. É o Deus que fez tudo o que neles há. É o Deus que fez a terra. É o Deus, ele aqui está vendo Deus como Senhor. Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor do céu. E ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, irmãos, Paulo aqui ele não teve medo de falar sobre isso, porque todos aqueles deuses ali, Zeus tinha um templo, Poseidon tinha um templo, né? Afrodite tinha um templo, mas Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homem, porque Salomão certa vez fez um templo, né? Quando Salomão fez um templo, ele mesmo disse que esse templo e nem o céu dos céus podem conter Deus, porque Deus, irmãos, ele, como diz na teologia, ele é transcendente, não é verdade? Ele transcende, nada neste mundo pode conter Deus. Deus é maior do que a terra, Deus é maior do que o universo, Deus é maior do que o mundo. Deus não pode se reduzir ao templo, mas ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é poderoso para habitar dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da nossa vida, meus irmãos. Este é o Deus poderoso que a igreja do Senhor serve. E Paulo disse ali, esse Deus que vocês não conhecem, esses deuses que vocês não conhecem, ele é Senhor do céu e da terra. Esse Deus que vocês não conhecem, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Versículo 25. Esse Deus que eu estou anunciando não é servido por mãos de homem, ou seja, ele é autossuficiente. Esse Deus que eu estou pregando não precisa que alguém o transporte de um lado para outro, não. Esse Deus, ele é autossuficiente, ele não precisa de homens para servi-lo, ele é todo poderoso. Glória a Jesus. É um privilégio poder, irmãos, servir o Senhor, amém? Mas Deus, ele é poderoso, não é Deus que depende de nós, somos nós que dependemos de Deus, somos nós que precisamos de Deus. E me chama a atenção a coragem do apóstolo Paulo em falar isso aqui, quando ele vai dizer o seguinte, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, Então, irmãos, temos o Pai e o Filho e o Espírito Santo, e os três são suficientes. Agora, Deus não nos fez porque Deus tinha falta de adoração, Deus não nos fez porque precisava de alguém para conversar com Ele, não. Deus é desde a eternidade, o homem tem um início, mas Deus nos fez porque, por uma graça.
Deus não fez por querer compartilhar do seu amor para com a humanidade. Por isso que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E olha o que está dizendo aqui, olha o que Paulo vai dizer ainda. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração. A sua tradução deve estar respiração aí. Os irmãos estão respirando agora, não é isso? Respirando? Você faz assim, ó. Quem te deu isso? Deus. Amém? Deus te deu isso aí. Você pode agradecer a Deus por isso? Ele te deu a respiração, né? Tem pessoas que agora estão querendo respirar e não estão podendo, mas Deus te deu respiração. Olha como você tem motivo para agradecer o Senhor hoje. Você está podendo respirar. Deus te deu a vida. A vida. Interessante que Paulo vai usar aqui a palavra vida e vai porque a palavra vida em grego é zoe e vai entrar no contraste um pouco com Deus Zeus. Paulo aqui está dizendo o seguinte: Zeus da mitologia grega seria o Deus superior de todos os deuses aqui, mas Paulo está dizendo que quem dá o zoe ou a vida não é Zeus, quem dá vida é o Senhor, é o Curios, é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que dá vida. O próprio Zeus não tem vida para ele próprio, irmãos, mas é Deus que dá a vida a toda a humanidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Ele dá a vida e Ele dá todas as coisas. Que Deus maravilhoso, né? Olha só, eu vou repetir essa parte aqui. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, todas as coisas, e de um só, agora irmãos, Paulo agora vai entrar lá então primeira coisa que Paulo está dizendo, Paulo agora está dizendo quem fez os céus e a terra. Quem fez os céus e a terra? Paulo disse aqui, quem fez os céus e a terra foi Deus, né? Agora, Paulo vai dizer a origem do homem. Paulo agora vai falar a origem do homem. Procure saber qual é a origem do homem para os filósofos. Procure saber qual a origem do homem para os estudiosos, até os atuais de hoje, meus irmãos. Cada um vai ter uma explicação para dar. Qual a origem da alma, qual a origem... há muitas discussões sobre isso. Mas, Paulo aqui está dizendo o seguinte, e de um só, no caso aqui este um é Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Interessante, irmãos, que agora aqui ele não fala só em Israel. Olha só, Deus aqui de um só, olha, vamos dizer assim, a cosmovisão de Paulo, vou dizer assim para os irmãos essa palavra, permitem-me usar essa palavra, a visão do mundo para Paulo, porque hoje nós temos a ideia de mundo, nós sabemos, podemos botar aqui o mapa do mundo e visualizar a Europa, a Ásia, a África, né, os países, a Austrália, e temos essa visão através dos recursos que nós temos, mas Paulo aqui está dizendo o seguinte, que Deus de um fez uma geração para habitar sobre, não é para habitar só em Israel não, mas é para habitar sobre a face da terra, ou seja, então Deus fez pessoas para habitar na Austrália, Deus fez pessoas para habitar na América do Sul, Deus colocou pessoas para habitar aonde? Lá na Europa, Deus colocou pessoas para habitar, vamos dizer assim, lá na África, Deus fez pessoas para habitar lá no norte do Canadá, então Deus fez pessoas para habitar na face da terra, irmãos. Não foi só em Israel, mas foi na face da terra. Ele estava dizendo, vocês estão habitando aqui na Europa, aqui em Atenas, na verdade, a Turquia ali, ó, é Éfeso, é aquela carta que Paulo escreveu na cidade de Éfeso, porque Deus colocou vocês aqui. Então, irmãos, os irmãos que nós aqui, todos aqui nós somos brasileiros, né? Não é que nós caímos de paraquedas aqui não, mas é porque Deus nos escolheu para ser brasileiros. Tá bom? Deus escolheu vocês para morar aqui nesse estado. Deus escolheu vocês para ser intercessores de
velha, do estado do Espírito Santo. Deus colocou vocês aqui neste lugar. Vocês foram plantados aqui como igreja neste lugar, meus irmãos. É por isso que você nasceu aqui. Porque Deus estabeleceu isso para vocês. É isso que está dizendo, ó. E de um só, esse um aqui é Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites. Olha, aqui está até mais claro ainda, irmãos. E os limites da sua habitação. Então é isso. Uns Deus colocou para aqui, outros Deus colocou na Argentina, outros Deus colocou no Uruguai, outros Deus, não fica triste se você não nasceu em outro país, Deus te quis aqui mesmo, né? Outros Deus colocou para nascer lá em Moçambique, lá no Senegal, enfim. Mas Deus nos colocou aqui, amém? E nós somos felizes por isso. Pregação de Paulo, determinando os tempos e os limites. Qual o objetivo, irmãos, que Deus te colocou aí? Qual o objetivo? Deus te colocou você aqui. Resposta aqui, ó. Para que buscassem ao Senhor. Qual o objetivo que Deus te colocou aqui? Para que você seja sal da terra e luz do mundo. Qual o objetivo que Deus colocou aqui? Para que você frutifique para a glória do Senhor. Para que você busque ao Senhor. Está aqui explicando, ó. Porque Deus pega a igreja e coloca em vários lugares deste mundo. Espalha os crentes, meus irmãos. Para quê? Para que eles possam buscar o Senhor por aquele país.